Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, nesta noite, eu quero meditar com os irmãos sobre o grande privilégio de nós sermos ovelhas do Senhor Jesus, do verdadeiro pastor, amém? E o título da mensagem é Jesus, o verdadeiro pastor. Porque nós somos ovelhas. Por que nós somos ovelhas? Porque o nosso pastor verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, nos garante em João capítulo 10. Abrem suas Bíblias, em João capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o 15, por horas, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Texto muito conhecido, não, irmãos? Muito conhecido mesmo esse texto. Palavra de Deus diz, todo mundo achou? João, Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao 15. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem perceber, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele começou esse capítulo com uma parábola. Ele começou uma parábola. E o Senhor Jesus começa esse capítulo com essa parábola. Por quê, meus irmãos? Porque no capítulo 9, um capítulo antes, está bem aqui, pertinho aqui de vocês e de mim, o Senhor Jesus, Ele cura um cego de nascença. E esse cego, meus irmãos, foi curado e foi muito interrogado. Até os vizinhos deles não acreditavam que era ele. De tão perfeito que esse homem ficou. Nessa parábola, o Senhor nos ensina, meus irmãos,
Quem é o verdadeiro pastor? Porque, na verdade, esse homem foi muito interrogado. E olha o que esse homem fala para os fariseus. Que depois vocês leem esse capítulo 9, o 10. Mas eu quero ler com vocês o versículo 24 e o 25 do capítulo 9. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego. Eles disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Este homem, ele está falando de Jesus. Sabemos que este homem é pecador. E o homem que era cego respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Olha só, meus irmãos. No verso 34 desse mesmo capítulo 9, esse homem foi expulso da sinagoga. Por quê, amados irmãos? Porque esses homens, esses fariseus, não eram pastores, não eram verdadeiros pastores. Eles não amavam as ovelhas, eles só queriam acabar com elas. E saber também, se ele falava alguma coisa contra Jesus, para que eles pudessem ter algo para incriminar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, aqui no capítulo 10, ele fala sobre esta parábola, e que nós vamos estudar. E que eu, estudando essa parábola, estudando esse capítulo, estudando essa palavra, irmãos, eu fiquei sabendo, e gostaria de passar para os irmãos, como os apriscos daquela época eram. Na Palestina, ali na Palestina, tinha muito vales e montanhas, tinha muitas pedras e areias. Ali não dava para agricultura, não dava. Então os pastores levavam suas ovelhas para pastorear por ali. E nessa época, irmãos, haviam 2 apriscos, 2 currais. Um curral de inverno e um curral de verão. O curral de inverno, os pastores levavam suas ovelhas, e quando eles voltavam com as ovelhas, todos os pastores juntavam as suas ovelhas e levavam por um grande curral, um grande aprisco. Era muito grande esse aprisco, era todo cercado, e nesse curral tinha um porteiro. Mas esse porteiro tinha um problema. O que acontece? Quando anoitecia, os ladrões vinham, pulavam a cerca e roubavam as ovelhas. No dia seguinte, os pastores vinham, todas essas ovelhas ficavam ali, de todos os pastores. Era um curral coletivo. Então os pastores vinham, no dia seguinte os pastores vinham, se apresentava para o porteiro abria a porta, o pastor entrava e chamava cada ovelha pelo seu nome, e as ovelhas reconheciam a voz do pastor e vinham, e o pastor levava as ovelhas para fora e seguia na frente das ovelhas, as ovelhas o seguiam. Esse era o aprisco de inverno. O aprisco de verão, por sua vez, olha só, o aprisco de verão, as noites não eram tão geladas. No aprisco de verão não era tão gelado. Então os pastores, eles ficavam ali mesmo, eles não saíam dali. Os pastores ficavam ali mesmo. Era um tipo assim de
de uma caverna, cheio de pedras. Era muito pequeno, muito baixo. E ali os pastores juntavam as suas ovelhas, botavam as ovelhas para dentro. E a porta era pequena. E a porta era o próprio pastor. Ele se deitava na porta e ali ele protegia as suas ovelhas. E todas as ovelhas entravam pelo um vãozinho, porque a porta era muito estreita. Então elas entravam por aquele vãozinho e ficavam lá dentro. E o pastor era a própria porta. Cada ovelha entrava e ninguém podia entrar naquele lugar, a não ser que pulasse por cima do pastor. Mas era difícil. O pastor era a própria porta. Amém, meus irmãos? Esse era o aprisco de verão. Muito bem. Então o Senhor Jesus usou esta comparação, que está aqui no versículo 1 ao versículo 5. E no versículo 6 ele fala assim: Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Na verdade, meus irmãos, quantas pessoas, quanta gente até hoje não compreende o que Jesus está falando. Não compreende, não entende o que o Senhor Jesus está falando. Por quê, meus irmãos? Porque não são ovelhas. Porque a ovelha, ela entende a voz do pastor. E eu quero ler com os irmãos aqui o verso 22 ao 30 do capítulo 10. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui. Essas pessoas não entenderam nada e até hoje ninguém entende nada. A palavra é pregada. Agora nós temos a palavra na internet. Quantos pastores? Todos domingo e quarta é pregada a palavra aqui. Tem pessoas que ainda não entenderam o que o Senhor Jesus está falando. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui no verso 22 ao 30 do capítulo 10. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se... Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui no versículo 7, o Senhor Jesus fala: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Mas, licença, meus irmãos. Jesus aqui no verso 7, o Senhor Jesus falando para todos nós aqui esta noite: eu sou a porta das ovelhas. Porque o mundo apresenta várias portas, mas quem é ovelha nunca vai entrar por essas portas. Ouçam bem, quem é ovelha jamais entrará por essas portas. Quem é ovelha conhece muito bem a porta verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo.
No verso 8 ele fala: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, meus irmãos, graças a Deus que nós somos ovelhas e jamais ouviremos vozes diferentes. Graças a Deus que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Se você é ovelha do Senhor Jesus, jamais, sabe o que é jamais, irmãos? Nunca você vai ouvir voz diferente. Nunca. O mundo vai te oferecer vozes diferentes, mas quem é ovelha jamais ouvirá vozes diferentes. Amém, meus irmãos? Quem é ovelha tem discernimento. E sabe o que é discernimento? É saber o que é de Deus e o que não é. Amém, meus irmãos? No verso 9 o Senhor diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém, meus irmãos? Olha só, o Senhor Jesus afirmando novamente: eu sou a porta. Irmão, se alguém está em dúvida ainda que Jesus é a porta, ele está afirmando esta noite: eu sou a porta. E nesse versículo, meus irmãos, tem 3 verdades. A primeira é, quando você entra, a primeira verdade é, quando você entra por esta porta que é o Senhor Jesus Cristo, você será e você é salvo. Jesus é a porta da salvação. Não há outra porta. Jesus é a porta da salvação. A segunda verdade é, quando você entra por esta porta, meus irmãos, que é o Senhor Jesus Cristo, você entra e sai. Isso significa liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livres. Porque, meus irmãos queridos, se o Filho vos libertar, você é verdadeiramente livre. Você entra de um jeito e sai de outro jeito. Você entra de um jeito e acaba totalmente diferente quando você der a voz ao nosso pastor, que é Jesus Cristo. Tem porta que você entra, mas não sai. Tem porta que você entra, mas não sai. A porta do pecado, a porta da impureza, a porta do vício, a porta da mentira. O Senhor Jesus quer te libertar de tudo isso. De tudo isso. Terceira verdade, quando você entra por esta porta, que é Jesus Cristo, você encontra provisão. Você tem perdão, você tem suprimento, você tem paz, você tem alegria, você tem descanso, você tem consolo. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei só. Amém? Glória a Deus. No verso 10 ele fala assim, ó. Aí esse versículo é muito conhecido. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus declara aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E o Senhor Jesus alertando o povo para não entrar por essas portas que o mundo oferece. Cuidado, meus irmãos. Jesus alertando para não entrar por estas portas. Porque vai encontrar, porque se você entrar por essas portas, você vai encontrar e vai entrar e não vai se dar bem não. Jesus alertando você. Vai encontrar decepção, vai encontrar tristeza, vai encontrar frustração, mas quem é ovelha vai ouvir somente a voz do Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então o Senhor Jesus fala para você esta noite, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Não ouçam a voz do mundo, amados. Você só vai se decepcionar. Ouça a voz do Senhor Jesus. Ele está falando, eu sou a porta.
No verso 11 ele diz assim, agora ele fala: eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não existe amor maior do que o amor de Jesus Cristo por nós. Não há amor maior, não há amor. Pensam nisso, meus irmãos. No verso 12 e 13 ele fala assim, ó: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, ele abandona e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Por que o Senhor Jesus está falando isso? Porque quando o pastor tem muitas ovelhas, ele contrata alguém para cuidar da ovelha dele, das ovelhas dele. Ele contrata alguém. E essa pessoa, esse homem que ajuda o pastor, é assalariado. Ele não está se importando com as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Ele ama o dinheiro que vem para o bolso dele. Ele está preocupado com o bem-estar dele. Ele está preocupado com o seu salário, com o que ele vai ganhar no final do mês. Aí quando vem o perigo, quando o lobo aparece, ele é o primeiro a fugir. Ele, ó, perna para que te quero, deixa as ovelhas sozinhas e não quer nem se importar com as ovelhas. Porque não é ovelha e não tem amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. No 14, meus irmãos. No 14, ele fala novamente: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus afirmando novamente que Ele é o bom pastor e que Ele conhece muito bem cada um de nós. O Senhor, Ele conhece você, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o que se passa no seu coração. E que cada vez a gente possa prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor. Isso está em Oséias capítulo 3. Conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Amém? Não deixar que isso abate vocês. Não deixar que isso. Você é ovelha. Por isso que você está aqui. Porque você é ovelha. Se você não fosse ovelha, você estava aí no mundo. Mas você é ovelha. Ovelha procura sempre o que é melhor para ela. Estar perto de Jesus. Estar perto de ouvir a voz de Jesus. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei só. Por isso que nós temos que se apegar mais e mais ao nosso pastor. Amém? Porque aqui nesta palavra verdadeira que é a Bíblia, porque aqui nesta palavra verdadeira, o Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. Aqui nessa palavra Ele nos garante a vitória. Quando Ele diz para cada um de nós esta noite: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a raiz e o descendente de Davi, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui. Que privilégio, meus irmãos. Vocês já pensaram nisso, meus irmãos? Que privilégio ser ovelhas do Senhor Jesus, o verdadeiro pastor. Vamos ler agora essa passagem que está em Romanos. Abre sua Bíblia.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos ovelhas desse verdadeiro pastor. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Guarda essa palavra no coração de vocês. Romanos 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esta noite e para sempre. Eu dou graças a Deus por fazer parte desse rebanho do bom pastor Jesus Cristo. E vocês, meus irmãos? Vocês estão felizes em fazer parte desse rebanho maravilhoso? Nunca, jamais deixa esse caminho, que é a verdade e a vida. E ninguém, Ele não vai deixar que vocês se separem da mão dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor. Muito obrigada, Deus, por fazer parte desse rebanho maravilhoso, Deus. Que privilégio, Jesus, que privilégio, Deus, estarmos aqui, Deus, porque nós somos ovelha do Teu pastoreio, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tudo que foi realizado nesta noite, por tudo, Senhor. E te agradeço por cada ovelha que está aqui esta noite. E por cada ovelha que está em casa também, Deus. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor.